Gostaria de fazer uma colocação do ponto de vista da formalização dessas questões. Eu tenho a impressão que nós todos que estamos aqui hoje, nessa tarde, temos uma concordância muito grande, ou uma convergência muito grande com relação a esses temas. E acho que os novos projetos pedagógicos da nossa universidade, inclusive, vão nessa linha, nesse sentido. O projeto pedagógico da própria universidade vai nessa linha, nesse sentido. Mas nós encontramos algumas resistências, inclusive aqui na universidade, com relação à formalização da estruturação do nosso ensino de terceiro grau, do nosso ensino universitário, que impedem, muitas vezes, de uma maneira bastante objetiva, a expansão dessas diretrizes e a expansão desse pensamento. Um deles é o problema da confusão que se faz, historicamente, com relação às cargas horárias. O que é carga horária de aula, o que é carga horária de ensino. E os nossos cursos estão presos a conceitos de carga horária que, às vezes, dá a impressão de que, deliberadamente, vão se complicando cada vez mais nas normativas que se fazem. Seja com relação à hora plena ou hora aula, seja com relação à interpretação, se nós temos da carga horária total 20%, é a carga menos 20%, se é a carga mais 20%, ou seja, e as próprias mantenedoras não comunitárias investem pesadamente nessa confusão, o que também, no conceito geral, no conjunto geral das atividades acadêmicas e de ensino, cria uma confusão também geral e dificultando, como eu disse, a expansão desse pensamento. Então, a pergunta que eu faço nessa linha é: o Conselho tem se debruçado sobre essa questão, sobretudo no sentido de elucidar, como bem colocou o professor Cleverson, alguns pontos de uma maneira bastante clara, simplificando a interpretação, simplificando a normativa, da questão da carga horária, da questão da hora-aula e, sobretudo, da compreensão de que o aluno, a carga horária do aluno não é em sala de aula, mas a carga horária do aluno é uma carga horária de formação, e de formação o mais possível completa. Então, a pergunta é nessa linha. Obrigado pela sua questão, Caldan. Você lembra, no seu jeito de falar, uma pessoa que eu conheço, aqui de São Paulo também. Imediatamente, quando você começou a falar, me lembrei do colega, que é uma pessoa muito querida, muito respeitada, o professor Cordão. Talvez você o conheça, né? Eu queria mencionar para você que, de fato, há muita confusão neste campo. E a confusão está associada às origens da nossa, em muitos aspectos, fracassada pedagogia em todos os aspectos, porque valoriza os momentos em que a presença dos estudantes junto ao professor supostamente supre todas as necessidades de aprendizagem e desvaloriza completamente as outras atividades. Não é? Um dos efeitos colaterais interessantes do Ciências Sem Fronteiras também é o estudante perceber exatamente a relativa importância pequena dos momentos de presença e a enorme importância dos momentos em que se estuda em grupo, mas se produz intelectualmente para o desenvolvimento intelectual, é isso. Quer dizer, o esforço é que produz a aprendizagem. Esse tal esforço é que produz a aprendizagem. A LDB, inteligentemente, chamou isso de trabalho acadêmico efetivo. A expressão que consta na LDB sobre tempo é esta: trabalho acadêmico efetivo, nada mais. E o CNE, alguns anos atrás, fez um exercício difícil de discutir o que significava isso frente a um outro conceito que está presente no imaginário, inclusive, brasileiro e na luta sindical brasileira, como o conceito-chave do trabalho docente, que é hora-aula. Bem, eu já tive muitas vezes a oportunidade de discutir isso, mas eu também tive a oportunidade de escrever isso no prefácio de um livro que o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul lançou sobre planos de carreira. E eu considero, aqui rapidamente só repito as ideias, eu considero que a luta por uma
pela valorização do procedimento é absolutamente contraditória com a luta correta de qualquer categoria profissional, que é a luta pela valorização da jornada. Não é o procedimento, aula é o procedimento. Vamos comparar isso com um determinado profissional que exerça procedimentos, mas que tenha que se preparar e tenha que realizar trabalhos anteriores e posteriores, além do procedimento. Há muitos que o fazem, mas eles não são remunerados apenas pelo procedimento. E nós lutamos, professores, para sermos remunerados apenas pelo procedimento, como se isso constituísse o conjunto do nosso trabalho. Portanto, eu acho que a luta sindical, que é oriunda na história de que, desde a CLT, a definição do trabalho do professor é por hora-aula, essa luta é uma luta difícil. Aliás, há muitos acordos coletivos que dificultam até a contratação em tempo parcial e tempo integral, porque o modo de remuneração não consegue superar o padrão arcaico da hora-aula. Bem, a forma como se paga o trabalho do professor, portanto, eu acho que não é apropriada. Mas que seja por procedimento. Certo? Que seja por procedimento. Que o professor receba por uma hora-aula cuja duração fixada em convenção é de 50 minutos, ou de 40, ou de qualquer outro tempo. Isto não tem nenhuma relação com a duração do processo formativo do estudante, que é outra coisa, você muito bem qualificou, que transcende em muito os momentos que a gente chama, os intervalos curtos que a gente chama de aulas, e que deve valorizar muito os processos de aprendizagem que extrapolam os momentos, os curtos intervalos de aula. De fato, um curso durar uma determinada carga horária significa que se imagina, se estima, porque também esses números são, de certa forma, arbitrários, eles não são decorrentes de nenhuma espécie de mágica ou de estudo científico, ou de qualquer outra coisa. Eles decorrem apenas de uma certa praxis ou de uma certa disputa de campos profissionais, porque também existe essa disputa, mas esta carga horária significa o tempo que se estima que seja necessário para que o estudante, num percurso de trabalhos acadêmicos, adquira todas as competências necessárias para se tornar um egresso naquela área. É o que se imagina. Não significa que é a soma das aulas que ele assistiu. Aliás, é exatamente por isso que a tal perspectiva extensionista, aqui mencionada pelo Cleverson, de alcance de 10% do currículo em atividades de extensão, não significa que se deva somar atividades de extensão ao currículo, porque muita gente já começa a pensar assim, então agora nós vamos ter mais 10% de carga horária, vamos aumentar todos os nossos cursos em 10% para ter mais 10% de extensão. Outros já se preocupam com outras coisas. Olha, se nós fizermos com a nossa extensão isto, nós vamos transformar a relação com a sociedade numa intervenção bruta que vai destruir a nossa capacidade de dialogar e vai passar a ser um troço marcial, tá certo? Uma ordem unida que nós vamos obrigar que os estudantes cumpram esse tempo todo e destruam a possibilidade de cooperar com a sociedade e de receber aportes da sociedade também. Então, a lógica costuma ser uma lógica aditiva que imagina que os estudantes só aprendem quando estão na nossa frente. Olha, qualquer um de nós, quando orienta o estudante, especialmente no trabalho científico é mais perceptível essa questão, mas em qualquer trabalho por exemplo, quando um professor de design ou de arquitetura orienta o estudante que está desenvolvendo um projeto de semestre, e nessas áreas é frequente que você tenha um projeto a ser desenvolvido o semestre inteiro, então ele fica absolutamente convencido de que seu trabalho funcionou, seu trabalho resultou em aprendizagem, quando o estudante vem e reporta que as suas orientações vieram-lhe, foram úteis, vieram-lhe à mente, vamos dizer assim, intervieram no trabalho quando o trabalho estava sendo desenvolvido sem a presença do professor. Aliás, eu acho que isto é a grande vitória do professor. O professor é muito vitorioso quando ele consegue que a repercussão do seu papel educativo prossiga, seja importante para o estudante em outros momentos, e não nos momentos em que ele está presente ou em que ele tem a ascendência do poder da avaliação.
O poder da nota é outro poder também terrível. E o poder da nota, quero assim, aqui mencionar, falando de uma forma diferente, que eu apreciei muito as reflexões, tanto do Cleverson quanto do Pons, mas vou citar uma do Pons aqui, eu acho que ele está absolutamente correto. O poder da avaliação é tão grande que o nosso grau de exigência para os estudantes é o de gerar exigência de acerto pleno e persistente. O erro não é tolerado. Aliás, o erro como experiência de aprendizagem costuma ser muito mais rico do que o acerto. Falando em mineirês, pelo acerto a gente passa batido. No erro a gente se detém. Aliás, para quem pratica ciência, sabe que o erro ensina muito mais na história da ciência e na atividade científica individual do que o acerto. É preciso, às vezes, praticar muitos erros para encontrar um acerto refinado, aquele que é o nosso melhor resultado. A nossa pedagogia, ao contrário, tem uma cultura que é avessa ao erro e que exige graus de acerto pleno e persistente pelos estudantes. Não é a única cultura possível. Visitei o ano passado uma instituição finlandesa em que a cultura pedagógica é distinta, completamente distinta. Valoriza-se a experiência vivida pelo estudante ao longo do tempo, independente do erro ou do acerto. Mas, frequentemente, se gera muitos acertos. É a tal rede de proteção, aquela que representa a aversão ao erro. Aliás, muitos estudantes, nessa cultura também, de serem exigidos a acertar sempre, ficam avessos ao erro. Temem o erro. Temem até a manifestação pelo temor do erro. Então, temem a autonomia, porque a autonomia é a capacidade de fazer por si próprio. E mais para fazer por si próprio é preciso acertar e é preciso errar. Então, qual é o esclarecimento possível, Caldan? O esclarecimento é persistente, é discutir permanentemente, com todos e contra tudo, frequentemente, sobre essa necessidade de distinguir entre aula e tempo de formação. Certo? Há muitas instituições e muitos avaliadores e até muitas áreas de conhecimento, quando se reúnem para preparar as avaliações, imaginam que o processo formativo e um curso de graduação é a soma das aulas para produzir o tempo mínimo especificado na regra. Muita gente não leu e é incapaz de ler. Eu já vi avaliações muito recentes dizerem o seguinte, resultarem nas seguintes afirmações por parte dos avaliadores. Olha, eu estou aqui olhando a resolução não sei o quê de 1980. Bem, essa resolução é de um conselho que não existe mais, foi extinto. E ela foi superada não só pela extinção do conselho, mas também por outras. Quando a instituição que está mais atualizada do que o avaliador vai e leva a resolução número 2 ou a número 3 de 2007, o avaliador frequentemente fala assim, mas isto aqui para mim não tem valor. Bom, primeiro porque ele não conhece, segundo porque conhecendo não terá a coragem de enfrentar essas contradições. E para enfrentá-las é preciso ler bem essas resoluções. Eu sugiro que esse seja um bom exercício. Talvez coubesse ao Conselho reescrever sobre isso. Você deu uma boa ideia, porque o contexto do debate nem sempre é o contexto da clareza. Às vezes ele gera sínteses possíveis, mas não gera a clareza mais cristalina. Talvez seja o caso. Eu entendo que em muitos ambientes há clareza sobre isso, mas a regressão produzida pelo mau entendimento é um defeito gravíssimo e que acaba produzindo efeitos, inclusive, sobre quem tem já muita clareza. A questão do capitalismo em relação às universidades que não são comunitárias levou esses donos de escola e essa leva de instituições estrangeiras que estão chegando aqui a ter um comportamento completamente diferente daquele de uma federal ou uma estadual. Então, essa carga horária que o senhor menciona, há professores que dão 44 aulas. Por quê? Porque precisam sustentar a universidade. Então, essa carga pequena, para que o professor possa fazer todas as outras atividades, ela é uma realidade nas comunitárias, na pós-graduação.
E a graduação continua com todas as horas-aula possíveis, porque assim o professor tem uma carga. Então, vai ser muito difícil dividir isso. Porque no momento em que nós falamos dessa sua concepção, que é a concepção ideal, ela não é a mesma que existe na escola, que recebe dinheiro para pagar professor, né? Que é a comunitária. Graças a Deus, a comunitária é ainda muito melhor, não é, do que essas outras instituições. Mas nós temos um problema aí muito sério, e nós temos discutido isso muitas vezes, porque hoje em dia, inclusive, há um trabalho muito maior do professor, que é só aulista, no que tange as questões de preencher formulários, de resolver questões de informática, e etc., e responder e-mails, que não está no cômputo da hora-aula que ele fica na universidade. Se ele fica 40 horas, ele não tem mais hora para nada, coitadinho. Ele tem 40 horas para dar de hora-aula. Então, tem uma questão aí que ela é bem complicada, viu, doutor Paulo? E eu sou do Sindicato dos Professores de São Paulo, e nós temos muito trabalho com isso, temos tido muitos avanços, mas muitos retrocessos também. É muito difícil. Então, não é tão fácil assim, não é? Temos que pensar direitinho nesse assunto. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu sou física, professora da Escola de Engenharia do Campo de Campinas, e gostaria de fazer uma observação sobre a questão da demanda da sociedade e a atuação da universidade nas 3 frentes, que são a pesquisa, o ensino e a extensão. Em 2014, o INEP publicou um estudo no período entre 2003 e 2013, que o número de matrículas de crianças com deficiência cresceu grandemente, e, em 2013, chegou a um número de 800 mil crianças matriculadas na educação básica. Nesse mesmo período, no ensino superior, esse número chegou a 40 mil alunos com deficiência no ensino superior, e mostrava também que esses alunos com deficiência preferiam a universidade privada por questões de concorrência. Bom, isso nos mostra que é uma demanda anunciada para nós. Essas crianças que hoje estão na educação básica estarão batendo as portas da universidade em uma década. E o que nós temos visto são ações em ensino, pesquisa e extensão que atenda à educação básica, mas ainda não temos visto muitas ações em ensino, pesquisa e extensão que atenda os alunos da educação superior, que é uma demanda que nos parece que já é real, podemos contar com ela. E, no entanto, o que nós temos visto é que ainda as reformulações não emprestam um conceito da área do professor de design, é que, se vamos projetar, se vamos planejar, que o façamos para todos, né? Então, a minha pergunta é no sentido do Conselho, né, Nacional de Educação do Ensino Superior, que se tem tido agenda pensando no aluno com deficiência na educação superior. Me desculpe, qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Suelene Mamana, eu sou professora do campus de Campinas. Legal. Suelene, obrigado pela sua questão, super importante a sua questão. Eu talvez tivesse até sido seu colega por algum tempo lá, porque eu morei muitos anos em Campinas e estudei física na Unicamp, né? Então, talvez a gente se encontrasse por lá. É muito difícil ver alguma pessoa com a sua formação com a sensibilidade para essa questão que você acaba de apresentar. Mas essa é uma questão muito importante. Com muita frequência, a gente só a valoriza quando a gente tem do lado alguém que apresenta a demanda. Uma coisa simples que a gente percebe é exatamente o problema da locomoção, que está cada vez mais frequente. Este é um problema já tão importante que as políticas públicas têm exigências relativas à locomoção com pessoas que têm dificuldades. E nós mesmos valorizamos sempre, porque temos alunos. Me lembro que eu tinha um colega na graduação, Suelene, que era o seguinte: ele teve poliomielite,
que já é uma doença infrequente, muito rara, né, quase ausente já do Brasil, não sei em que medida ausente, por quanto tempo, mas ele tinha que subir as escadas sempre pelas mãos de 2 colegas. Sempre 2 colegas o ajudavam, seguravam nos braços dele e o levavam. Isso era absolutamente natural, quer dizer, a solidariedade era natural. O que não se percebia é que não era natural que uma pessoa tivesse que se submeter a um desafio de locomoção muito maior do que o normal a cada vez que tivesse que ir para uma sala de aula no 2º andar. Não é? Eu mesmo fui chocado com uma situação como essa, pela minha falta de percepção, quando recebi, alguns anos atrás, o diretor científico, então diretor científico da FAPEMIG, na minha universidade, no meu instituto, convidado para uma palestra por mim como diretor, e sem a menor percepção de que a sala programada tinha sido no 2º andar, não havia elevadores ou outros meios acessíveis para uma pessoa deficiente, e não ter sequer atentado para o fato de que este diretor científico, que é meu amigo há longa década, foi colega do professor Benedito na diretoria da ABENGE, tem uma deficiência de locomoção. Então, assim, é um negócio chocante. Você não percebe, até que você seja exposto a uma situação em que você precisa reagir de uma forma diferente. Então, eu sei que essa é uma situação que exige, de um modo geral, sensibilidade. Não são muito frequentes os casos que nos chegam ao Conselho Nacional de Educação em situação de educação superior. Na educação básica, a nossa organização em 2 câmaras dirige as questões da educação básica para um grupo de 12 conselheiros e da educação superior para outros 12 conselheiros. Na educação básica já se deliberou, inclusive, por uma política geral, que teve uma repercussão muito forte, inclusive, que privilegia a inserção da criança deficiente na educação regular, sem segregá-la. Há um debate muito forte em relação a isso, porque há quem diga que isto elimina a possibilidade da atenção que alguns organismos, como as APAES, podem dar de forma muito especializada, coisa que a educação regular eventualmente não dá. Então, há um debate sobre isso na educação básica mais forte e há uma discussão que é permanente nesse âmbito. Mas na educação superior são casos que nos aparecem. Posso te dizer que existem normas que obrigam as instituições a atender a mobilidade de acordo com a legislação e atender ao estudante que tenha deficiência auditiva ou visual de forma especial. Não há normas para outras deficiências de outras naturezas. Eu sei que com esta discussão na educação básica sobre a deficiência generalizada, tem havido a inserção, inclusive nas escolas privadas, não só nas públicas, de crianças com deficiências intelectuais muito sérias. Inclusive, começa a se desenhar no horizonte pedagógico brasileiro a percepção de que o estudante que tem dificuldades intelectuais gravíssimas, por exemplo, decorrentes de problemas congênitos ou coisa parecida, deve permanecer na escola na mesma faixa etária e deve ter seu ritmo respeitado e sua avaliação proporcional à sua condição. E o progresso escolar deve ser continuado, imaginando-se supondo-se que a socialização é mais importante do que os ganhos cognitivos. Então, eu sei que há progresso nesse sentido na educação básica. Na educação superior, ainda há muito preconceito. Eu enfrentei um caso, há alguns anos, quando estava na primeira vez no Conselho, eu posso dizer o seguinte, eu pedi que o caso fosse indicado para mim. Eu tinha visto, não me lembro exatamente em que circunstância, que o processo apareceu. Eu acho que foi por conta da minha experiência com o staff administrativo, que eu orientei por 5 anos, quando fui dirigente da Câmara. Então, esse staff sempre me submetia os casos que não eram casos bem conhecidos. Professor, como é que eu procedo aqui? E aí me trouxeram um caso, acho que foi isso mesmo. E eu falei, olha, esse é um caso para ser relatado na forma de um parecer.
E, na hora em que o caso veio à Câmara de Educação Superior, eu solicitei que fosse indicado como relator. E acabou sendo assim, eu preparei um relatório sobre um estudante de medicina que tinha graves deficiências motoras nos 4 membros. Certo? De um modo geral, o estudante de medicina, com qualquer deficiência, é objeto de preconceito. Eu já tinha convivido com um caso anterior e pedi ajuda para lidar nesse caso com um estudante de medicina com baixíssima capacidade visual, menor do que 5%. Embora ele tenha sofrido todos os preconceitos, ele chegou a se graduar, a obter o mestrado e é professor de medicina hoje. Na linguagem e na cultura típicas do médico, vêm as seguintes questões. Mas como é que ele vai lidar com a profissão? Algumas pessoas poderiam dizer, com experiência, poderia lidar, por exemplo, com especialidade, que é uma das lógicas do trabalho médico. De muitas formas, ele poderia ser um psiquiatra, por exemplo. Como poderia ser, ele não vai ser certamente um radiologista, mas ele poderia ser um psiquiatra. Bem, esse é um pouco do cenário da discussão. E aquele garoto que tinha deficiência motora foi objeto de uma intervenção duríssima. Depois que eu relatei esse processo e o parecer foi homologado, eu fui convidado a ir à instituição, a ajudar a instituição a tratar do caso. Mas o ambiente era tal que o mantenedor, por exemplo, chegou para mim e falou assim: doutor, o que é que eu tenho que pagar para esse cara para ele fazer outra coisa? Era mais ou menos assim. Né? Eu pago tudo que precisar, até para fazer ele terminar esse curso, algum outro curso, mas eu quero resolver esse problema, nunca concedendo autonomia ao estudante, nunca percebendo que ele poderia se desenvolver com ajuda. Então, havia as coisas mais estapafúrdias nas alegações. Uma das alegações era: como é que ele vai virar o paciente no leito se ele não tem mobilidade suficiente nos braços? Aí eu, dialogando com o meu consultor médico, que é meu amigo, e que conhece bem a questão, que tinha lidado com a questão do estudante de medicina cego, o quase cego, falei: escuta, meu caro, olha só a alegação, e todos nós sabemos que médico não manipula paciente no leito, que médicos atuam em equipe, e que as equipes constam, inclusive, de auxiliares de enfermagem que manipulam pacientes no leito. A outra questão era: mas como é que ele pode ser acompanhado de alguém que lhe ajude na mobilidade, o faça ficar em pé, o tire da cadeira, o leve até o leito para ele dialogar, ou até outro ambiente para ele dialogar com o paciente, numa situação típica de atendimento? Este segundo personagem poderá gerar uma situação de quebra do Código de Ética, porque o Código de Ética prevê o sigilo na relação entre o paciente e o médico. Aí a pergunta que se deve fazer, escuta, mas numa sala de cirurgia típica, há muito mais profissionais com outras formações do que médicos, e ninguém questiona a quebra do sigilo do paciente. Não é esta a natureza do sigilo que se deseja preservar. A interveniência multiprofissional é necessária. E os auxiliares são presentes, inclusive os que não têm formação superior. Então, o fato é que não há tratamento sistemático e há preconceito sistemático. Eu conheço, já convivi, trabalhei com um colega que foi diretor da Faculdade de Medicina da Faculdade de Educação da minha universidade, e que era cego pleno. Ele era estudante de medicina, quando, por decorrência da diabetes, ficou cego. Não? Deixou a medicina e foi estudar pedagogia. Depois se mestrou, doutorou e se tornou professor universitário, foi até dirigente da unidade acadêmica. Eu trabalhei com ele por algum tempo, tive trabalhos excelentes com ele, e ele tinha total autonomia, como professor universitário, inclusive para corrigir os trabalhos. Como é que ele fazia? Naquele momento já havia tecnologias de impressão em braille. Então, ele recebia os trabalhos, imprimia os trabalhos
eletronicamente, né? Recebia os trabalhos eletronicamente, imprimia os trabalhos em impressora Braille e lia os trabalhos e fazia todo o processo de avaliação. Quer dizer, meios existem. Nós ainda não temos a incidência de estudantes com graves deficiências intelectuais na educação superior. Existem estudantes com dificuldades de aprendizagem, ou com dificuldades de concentração, ou com outros fatores agravantes, né? Mas não temos, por exemplo, gente com gravíssimas deficiências intelectual chegando ao nível superior ainda. Esse é um problema que nós vamos ter que discutir. Os problemas das outras deficiências já são objeto de preconceito. Esse nós vamos discutir de que maneira? É difícil. Você traz uma questão importantíssima. Como sistematizar esse trabalho? É preciso sistematizar. Agradeço muito pelo seu aporte. Vou ter que refletir sobre isso e levar aos colegas. Só porque eu omiti no meu agradecimento e quero fazê-lo agora, e quero compartilhar isso com o professor Lex, com a professora Helena, da alegria também de ter visto aqui no auditório alguns COPEX. Então, isso para nós é muito precioso, sei que é precioso para mim, também para os colegas decanos, na perspectiva de que estamos a trabalhar juntos, não é? Então, ter alguns COPEX e unidades importantes nossas aqui no auditório e ouvindo, não é? Sorvendo tudo isso que estamos coletivamente fazendo, é também muito precioso para todos nós. Então, faço também, estendo aos COPEX presentes e aqueles que tenham passado por aqui, a nossa manifestação de gratidão. E devolvendo a palavra à nossa moderadora para o encerramento. Então, agradecemos mais uma vez a presença do convidado, Dr. Paulo Baroni, a presença do professor Dr. Ivo, professor Cleverson, também todos os professores doutores, e já desejamos um bom fim de semana para vocês. Obrigada.